E aí, beleza? Nas praias do Peru, um pescador sai em seu barco e joga sua rede. De repente, a rede é puxada para baixo por algo na água e o homem cai junto. Ele decide nadar para baixo para recuperar a rede que está presa em um monte de rochas. No entanto, um enorme enxame de peixes começa a cercá-lo e, na sequência, o matam. Na Escócia, a bióloga Charlie está em uma missão de pesquisa enviada pelo Instituto de Biologia Marinha da Alemanha. Seu colega de trabalho, Rain, envia instruções para mapear uma seção específica do leito marinho, usando AUVs, que são veículos subaquáticos autônomos. Naquele momento, Charlie vê um alarme no computador e descobre que um dos AUVs parou de funcionar. Então, ela sai em um barco para verificar. Acontece que o AUV está preso nas correntes de uma boia, então Charlie mergulha para desembaraçá-lo. Enquanto trabalha, ela sente algo estranho ao seu redor, mas não consegue ver nada. Nervosa, ela termina de desenroscar rapidamente e volta à superfície e descobre que seu barco se afastou dela. Charlie nada o mais rápido possível e volta para ele bem a tempo. Algum tempo depois, Charlie recebe os colegas de trabalho Jess e Thomas, que ajudarão a fazer o AUV funcionar novamente. Thomas fica surpreso ao encontrar peças queimadas por dentro, mas Charlie jura que não sabe como isso aconteceu. A dupla parte assim que os reparos são concluídos e agora Charlie se sente muito sozinha. Ela então vai até um pub onde conhece o pescador Douglas e eles acabam passando a noite juntos. Na manhã seguinte, Charlie leva Douglas com ela para lançar o AUV reparado. Assim que eles lançam ele na água, Douglas nota algo estranho flutuando. Charlie pega e coloca fogo enquanto explica que é hidrato de metano, que é liberado pelas algas depois que congela. Às vezes, alguns pedaços se soltam e flutuam até a superfície. É bem raro, mas acontece. No entanto, agora há centenas deles ao redor do barco, o que não é normal. Charlie grava tudo e mais tarde envia para o instituto para a professora Lerman e os seus outros colegas de trabalho analisarem. A professora pede a Charlie para investigar se isso está acontecendo em outro lugar na área. Enquanto isso, no Canadá, Leon e um colega do Instituto de Marinha de Vancouver descobrem uma orca morta na praia, com estranhos hematomas em seu corpo, que só poderia ser feito por humanos. Calculando a direção de onde veio, a dupla visita os pescadores locais na enseada e descobre que a orca atacou seu barco, o que não é comportamento normal. Os pescadores não tiveram escolha senão reagir para salvar suas próprias vidas, e mais tarde Leon fica de olho no rastreador de baleias e se preocupa porque as baleias migratórias não apareceram no horário usual. Enquanto isso, em um restaurante na França, um chefe está preparando as lagostas para cozinhar. De repente, nota que uma delas está exalando um líquido branco estranho, e a lagosta esguicha isso em seu rosto. Curioso, o chefe faz com que seus dois funcionários cuidem disso, e a lagosta acaba no triturador de lixo e também espirra em uma funcionária. Logo, o chefe começa a se sentir mal e sai para pegar ar fresco, mas desaba no chão. Algum tempo depois, um dos funcionários é enviado ao hospital por causa de febre alta, vômito preto e diarreia. As doutoras Sofia e Cecile ouvem sobre a morte do chefe, que foi encontrado com o mesmo vômito preto. Assim, elas pedem permissão para uma autópsia mais detalhada e Cecile se preocupa que isso possa ser algo contagioso circulando entre os funcionários do restaurante. Então ela vai falar com um dos cozinheiros e descobre sobre o incidente com a lagosta. Depois ela vai verificar o outro cozinheiro que manuseou a lagosta e faltou no trabalho hoje. E quando Cecile chega no apartamento da tal cozinheira, ela já está morta. Ao mesmo tempo, no hospital, o primeiro cozinheiro sofre uma parada cardíaca e Sofia com sua equipe tenta salvá-lo, mas infelizmente ele não resiste. Enquanto isso, Leon tenta lidar com seu luto quando conhece uma astrofísica chamada Samantha, que compara o mar com o espaço e lhe dá o seu cartão caso ele queira ou precise conversar. Então Leon visita os escritórios do porto e fica chocado ao saber que as baleias jubarte têm atacado navios por toda parte. Normalmente elas só são agressivas para proteger seus filhotes, mas não é época de acasalamento e apenas baleias grandes têm sido vistas ao redor. Leon também percebe que os navios estão cobertos de muito mais mexilhões do que o normal, então ele pega alguns para sua pesquisa. No mar da Noruega, o professor Surg é levado a um navio fretado pela Hoverstad Energy, onde se encontra com seus velhos amigos, o capitão Jasper e Tina, que trabalha como oficial de conformidade na Hoverstad. Eles mostram as imagens da área onde a Hoverstad está procurando por gás e petróleo,
mas está coberto por vermes de gelo se alimentando de metano congelado. Eles estão se multiplicando em uma velocidade alarmante e quando a câmera tenta se aproximar, uma estranha interferência interrompe a gravação. Depois, Sigurd tem a chance de estudar um desses vermes de perto e nota que eles têm garras diferentes do usual. São maiores e sua reprodução também está acontecendo mais rapidamente. Ele diz a Tina que isso deve ser uma nova espécie e que ela deveria consultar um especialista na área, mas Tina recusa porque quer trabalhar com Sigurd. Inicialmente, Sigurd recusa por causa do passado entre eles e porque ele não gosta das práticas duvidosas da Halberstadt contra o meio ambiente, mas Tina diz que permitirá que ele assine todos os relatórios para enviar e esconder informações que ele precisa. Mais tarde, Sigurd e Tina levam sua descoberta ao laboratório de Lerman e ela concorda que deve ser uma nova espécie. A parte realmente perturbadora é que esses vermes estão passando pelo gelo fundo do mar, mesmo que não haja nada para eles se alimentarem lá, como se estivessem se autodestruindo. Tina deve reportar isso a Halberstadt e Harim fica irritado por uma empresa ter voz antes deles poderem divulgar novas descobertas para o mundo. Depois, Sigurd e Tina têm uma reunião com os membros da Halberstadt, que querem saber como resolver isso rapidamente para poderem continuar escavando e achar petróleo. Tina convence de que eles precisam de mais amostras antes de tomarem uma decisão, então o conselho aprova outra viagem. Assim, ao saírem, Sigurd oferece levar Tina para casa, mas fica desapontado ao ver que o namorado dela já está lá esperando por ela. Durante a segunda exploração, a câmera revela que os vermes ficaram ainda maiores. Como testes, eles ativam a broca do navio, mas ela imediatamente começa a funcionar mal e de repente o navio começa a tremer e balançar antes de algo explodir debaixo d'água. Algum tempo depois, eles levam essa questão a Lerman novamente e ela explica que a broca liberou o metano preso e causou a explosão. Se o navio fosse menor, teria sido destruído. Pelo que eles podem ver nos scanners, a manta bacteriana também está comendo o seu caminho através do gelo. E se eles alcançarem o fundo do leito marinho, será desastroso para toda a vida marinha. Como a situação está ficando séria, Tina convida Sigurd para acompanhá-la em uma reunião no Conselho de Energia para descobrir se outros cientistas também viram os vermes. Já Charlie está pesquisando sua descoberta em um pub e envia uma mensagem de aniversário para Chess antes de fazer uma pausa com Douglas. Chess está atualmente com Thomas trabalhando em outra expedição em um barco e quando Chess vê a mensagem de Charlie, ela começa a gravar um vídeo para ela. De repente, os computadores começam a funcionar mal e as leituras estranhas aparecem nas telas. O navio começa a tremer enquanto o mar abaixo toma uma consistência estranha e engole todo o navio, matando Thomas e Jess e toda a tripulação no processo. Então, enquanto Harim e Charlie estão devastados com a notícia, coisas estranhas continuam acontecendo no mar. Em Veneza, os locais ficam chocados ao descobrir que as águas locais de repente estão cheias de águas vivas. Enquanto isso, Leon mostra as amostras de mexilhão para Alice e os outros cientistas no Instituto de Vancouver, que ficam chocados ao ver os resultados. Esses mexilhões são muito maiores do que o usual e sua taxa de reprodução é rápida demais. Então, eles poderiam ser uma nova espécie ou uma mutação. Eles também notam uma substância branca saindo deles, então terão que testá-la também. Leon pede permissão para fazer uma autópsia na orca morta porque mesmo que ela tenha morrido de suas feridas, seu comportamento estranho precisa de uma explicação. Não há sinais de infecção e nada de estranho em seu estômago. No entanto, Leon fica chocado ao encontrar um estranho coágulo branco no tronco cerebral da orca morta. Eles acham que provavelmente é um fungo, mas terão que fazer mais testes para confirmar. Mais tarde, enquanto analisam o padrão dos ataques das baleias e outras anomalias, Leon reconhece que todos aconteceram no caminho de migração das baleias. Querendo respostas, Leon pega um barco com seu colega de trabalho e Alice até o meio do oceano, onde ele mergulha e encontra um grupo de baleias e ele rastreia e estão estranhamente dormindo. Com muito cuidado, ele consegue colocar uma câmera nas costas de umas delas, mas de repente elas acordam e começam a agir de uma forma estranha. Leon nada rapidamente e volta para o barco que parte logo antes das baleias o atingi-lo. Já na França, Cecily faz alguns testes no sangue dos 3 cozinheiros e até verifica novamente com seu próprio sangue. Ela informa a Sophie que isso é uma bactéria chamada víbrio, que
produz toxinas quando entra em contato com o sangue e causa infecções. No entanto, essas infecções raramente são fatais e o que essas 3 pessoas tiveram é uma nova mutação que realmente consome o sangue da pessoa em uma taxa alarmante. Sofia informa que ouviu falar de mais mortes com os mesmos sintomas em um restaurante mais ao norte da costa, então está se espalhando aos poucos. Em um lava-rápido nas proximidades, um funcionário começa a se sentir tonto enquanto um cliente grita com ele. Ele de repente vomita algo preto no para-brisa e cai no chão. Ele é imediatamente levado para o hospital, onde Sophie nota que há mais 2 casos como este chegando. Ela discute teorias com Cecile, que descarta uma infecção por ar, senão teriam mais casos de pessoas por ali. Então ela percebe que a infecção deve ter sido transmitida pelo sistema de água, porque a lagosta foi jogada no triturador de lixo. Enquanto uma equipe especial fecha o lava-rápido e coleta amostras de água, Cecile manda seus filhos ficarem com o ex-marido e os lembra para não beberem água da torneira. E enquanto isso, Sigur viaja para a Suíça para se encontrar com o Sr. Sato, um representante da Mifune Indústrias. E Sigur sabe que eles estão perdendo navios para os recentes problemas no oceano. E entrega a ele um envelope com suas descobertas sobre os vermes. Mais tarde, Sato leva essa informação ao dono da empresa, Mifune, revelando que eles já sabiam sobre os vermes. E o Sr. Mifune ordena aos seus funcionários que descubram quais interesses Sigur é leal, já que a Halvorstand é a concorrência. À noite, Sigur se encontra com Tina e exige saber se ela realmente só queria vê-lo por causa do trabalho. Tina não consegue disfarçar e admite que sentia saudades dele e acabam passando a noite juntos. No dia seguinte, Sato liga para Sigur e compartilham suas próprias informações. Eles encontraram os mesmos vermes na China, Japão e Índia, e também explica que a Halvorstand não tem uma licença de exploração e que Tina mentiu para ele. Segundos depois, Sigur recebe um vídeo de Sato que mostra que as práticas da Halvorstand estão prejudicando a natureza. Sigur liga para Tina para contar sobre os vermes nas outras áreas, mas não menciona o vídeo. A conversa deles termina abruptamente porque Tina está atualmente com seu namorado, que não sabe que ela viajou com o ex e está bastante animado para passar um tempo com ela. Na Alemanha, Charlie retorna ao instituto porque quer assistir às filmagens da busca pelo navio afundado de Jazz e Thomas, com Harim e Lerman. Os corpos ainda não foram encontrados, mas a câmera mostra uma misteriosa substância branca flutuando ao redor do navio que desafia a explicação. Ao mesmo tempo, no Canadá, Leon e os seus colegas assistem às filmagens da câmera da baleia, notando que as baleias estão mergulhando mais profundamente do que o normal. No final, eles encontram a mesma substância branca cercando as baleias e um som estranho que não parece o canto delas, porém cobre toda a área, parecendo que é uma nova criatura. Enquanto isso, na África do Sul, um casal está tendo um momento agradável na praia, quando de repente a garota é beliscada por um caranguejo. A princípio, o garoto acha que é apenas um simples caranguejo, mas quando se viram, notam uma quantidade insana de caranguejos emergindo do mar e invadindo a cidade. O casal tenta escapar de moto, mas no desespero acaba caindo nas ruas enquanto todos os caranguejos o cercam. Na França, Sofia e Cecile explicam sua descoberta ao governo, mas eles ainda não têm uma cura para isso. Elas pedem que toda a pesca seja interrompida e o sistema de água seja desligado, mas o governo não quer fazer isso por causa das potenciais consequências econômicas. Mais tarde, Cecile assiste às notícias e descobre que a mesma invasão de caranguejos está acontecendo também no Brasil, Japão, Índia e Marrocos. Já Sigur, ele e Tina embarcam novamente no navio de Jasper para descobrir a propagação dos vermes de gelo. A tela revela que não há subitamente nenhuma vida na área, e Jasper confirma que os navios da Halvorstand estiveram por aqui nas últimas semanas. Sigur diz a Tina que a Halvorstand mentiu para ela sobre o pretexto de instalar tubulações e eles violaram os termos de sua permissão. Tina fica magoada por ele saber disso e não ter contado a ela antes, mostrando uma falta de confiança nela. Sigur admite que o fato de não confiar nela é por causa do histórico problemático que já compartilharam. Então uma discussão acontece até que Tina se afasta. Mais tarde, quando Sigur conta a Lerman o que aconteceu, a professora diz que é muito provável que Tina não soubesse de nada. Ela também aconselha Sigur a não vazar a história,
porque a Halberstadt simplesmente culpará tudo o que está acontecendo no mundo em Tina. E no Canadá, o Instituto descobre que os mexilhões estranhos também foram encontrados em Madagascar, Uganda e Paraguai. Para o choque deles, todos têm o mesmo código genético, o que seria impossível. Eles suspeitam que a substância branca encontrada no cérebro da baleia seja a mesma que os mexilhões estavam vazando outro dia. Mas infelizmente ela se decompôs assim que tocou o ar, então Leon terá que conseguir outra amostra. Leon retorna aos escritórios do porto, mas dessa vez não é permitido entrar porque se tornou uma área restrita. Ele finge ir embora e retorna segundos depois e pula a cerca. Infelizmente, ele não é discreto o suficiente e logo os guardas estão perseguindo até prendê-lo. No entanto, o chefe do porto dá a Leo uma chance e o faz conversar com o Sato, que rapidamente se preocupa ao ouvir tudo que o Instituto descobriu. Algum tempo depois, a repórter Alice aponta que eles deveriam verificar com outras organizações para ver se já ouviram o som que notaram na gravação das baleias antes. Então Leon pede a ela para contactar Samantha. Na França, um monte de caixas rotuladas como Biozard são trazidas para a universidade para que Cecily possa realizar alguns testes nos caranguejos que foram enviados de Marrocos. Eles têm a mesma estranha substância branca dentro de seus corpos e quando ela testa isso no sangue humano, a mesma infecção começa a se alimentar dele. Isso significa que não é apenas a água, os frutos do mar também não são seguros para o consumo. Cecily e Sofia discutem que a cor da casca indica que são caranguejos de fonte hidrotermal, que geralmente não conseguiriam sobreviver em terra. Então, esses são uma mutação de uma nova espécie. Enquanto isso, Charlie retorna à Escócia, ainda triste por ter perdido sua amiga, e decide passar mais um tempo com Douglas. De manhã, assim que Douglas vai trabalhar, ela descobre que tem uma mensagem de Jess gravada logo antes dela se afogar. Ela assiste várias vezes e descobre a substância branca aparecendo na janela. Charlie também percebe que há um ruído estranho na gravação, e ao compará-lo com as filmagens das câmeras subaquáticas, ela confirma que são iguais. Ela liga imediatamente para Harim e pede para ele compartilhar isso com Lerman. Ao mesmo tempo, Sigur tenta contactar Tina no telefone de trabalho dela, já que ela não atende o número pessoal, mas descobre que ela não trabalha mais na Halberstadt. Depois Sigur vai ver Lerman, que fala de um deslizamento no Japão causado pelos vermes de gelo. Esse deslizamento foi pequeno, mas pode ser um alerta de desastres maiores acontecendo. Sigur aponta que os vermes só estão aparecendo em áreas onde podem causar o maior dano à humanidade e Lerman acha isso loucura, mas Harim aproveita a chance para contar a ela sobre a descoberta de Charlie. No entanto, mesmo depois de ouvir Charlie e ver as frequências, Lerman ainda acha que é apenas o mesmo problema do sinal de comunicação e não um sinal novo de algo ou uma criatura. Charlie insiste e mostra que antes de todos os navios afundarem, houve um pico na temperatura da água acima do respiradouro que deveria estar dormente. Lerman se recusa a acreditar que exista uma força dessa na Terra e a água do respiradouro do navio nunca iria subir a esse nível. Grita com Charlie proibindo ela de investigar. Algum tempo depois, Sigur descobre que o Conselho Internacional para a Proteção do Oceano convocou uma reunião urgente na Suíça. Ele liga para Sato para explicar que quer ir ver o conselho porque tem uma teoria de que todos esses incidentes provavelmente estão conectados. Em troca, Sato lhe dá o número de Leon para que eles possam comparar os fatos, prometendo conseguir a ele um lugar na grande reunião. Depois de ligar para Leon e compartilhar as informações, Sigur vai para casa e se surpreende ao encontrar Tina lá dentro. Ele tenta se desculpar por não confiar nela, mas Tina apenas diz que está cansada de chefes mentirosos e anuncia que vai embora sozinha do país. Abatido, Sigur diz a ela que não consegue imaginar uma vida sem ela, mas Tina apenas responde adeus antes de partir. Mais tarde, Sigur verifica as filmagens de Leon e percebe que o ruído é o mesmo que identificado por Charlie. Ele envia rapidamente para o instituto e isso já é prova suficiente para enviar um AUV de águas profundas para testes. Lerman também autoriza Sigur a acompanhá-los. Então Sigur leva o AUV e as filmagens de Leon para Charlie. Mas nesse momento, todos no instituto recebem um aviso sobre uma tsunami se formando perto da costa da Noruega, Dinamarca e Escócia. Harim tenta contactar Charlie, mas ela deixou o telefone para trás enquanto se despede de Sigur, que agora está decolando em um helicóptero. Ao mesmo tempo que Douglas está chegando para
para avisar Charlie, Lehman consegue entrar em contato com Sigurd, que imediatamente diz ao piloto para esperar. Ele corre para avisar Charlie que quer ir atrás de Douglas para salvá-lo também, mas não há tempo suficiente para isso. Sigurd a arrasta para o helicóptero e ele decola, então Charlie tem que assistir seu namorado morrer e sua casa ser destruída. Enquanto isso, Tina vai ver o seu namorado para terminar com ele, pois quer ir embora do país. Ela está perto da praia esperando ele terminar um prato e quando de repente vê um bando de pássaros voando e a água começa a formar uma onda gigante bem à frente dela. Todos na área começam a correr e Tina tenta obter ajuda do seu namorado, mas ele foge em seu carro sem se importar com ela. Sabendo que não há esperança, Tina entra em seu próprio carro e deixa uma mensagem para Sigurd, dizendo que também não consegue imaginar uma vida sem ele, logo antes da onda alcançar Tina também e a matar. Todos os veículos de notícias do mundo cobrem essa tragédia que causou milhares de mortes. Charlie deixa a Escócia e Harim tenta cuidar dela enquanto Sigurd volta para casa e encontra a mensagem de Tina, o que o deixa em choque. Logo, Cecily realiza uma coletiva de imprensa com a presença de Samantha, Alice e Sato. Enquanto os outros assistem pela TV, ela compartilha tudo o que descobriu sobre os caranguejos e como acredita que está conectado com todas as outras coisas estranhas que aconteceram no mundo. Até mesmo as mortes causadas pelo tsunami poderiam ter sido evitadas. Após a conferência, Sigurd liga para Sato para pedir uma reunião com Cecily e Leon. À noite, Cecily e Sigurd se encontram através de uma videochamada e discutem a possibilidade de todos esses eventos serem planejados estrategicamente. Cecily até teoriza que a criatura por trás desses acontecimentos estão aprendendo com os eventos anteriores, porque as lagostas infectadas foram pescadas, mas os caranguejos vieram para a cidade por conta própria. No dia seguinte, Sigurd se encontra com Leon, Charlie, Cecily e Harim no instituto e eles tentam convencer Lehman de sua teoria. Eles pensam que existe um ser misterioso que está coordenando todos os animais marinhos para causar esses ataques por vingança pela forma com que a humanidade arruinou o planeta. No entanto, Lehman se recusa a acreditar, dizendo que isso vai contra todas as bases da ciência. Não acredita em fantasmas nem em criaturas sobrenaturais. Então, ela não vai assinar a apresentação de Sigurd para o conselho, tirando o Instituto de Segurança Marinha dessa reunião. Depois, Sigurd informa a Sato que Lehman não virá, mas Sato não está preocupado porque acha que eles têm provas suficientes. Harim e Cecily conversam por um tempo e pensam que as ações deste tal ser podem ser defensivas e não agressivas. Mais tarde naquela noite, Sigurd percebe a pulseira de Leon e ouve uma história sobre o símbolo dela, que a mãe dele lhe deu por causa da curiosidade, porque o símbolo significa desconhecido. Sigurd gosta do símbolo e desenha no papel, inspirando-o a chamar o ser misterioso de YRR. No dia seguinte, a equipe apresenta sua proposta ao Conselho e ao Ministério de Meio Ambiente, explicando que querem financiamento para fazer um contato com o YRR e pedir para ele parar de atacar a humanidade. Infelizmente, o Conselho acha a ideia da natureza atacar os humanos por vingança através de um ser sobrenatural é estranhamente ridícula, e eles não consideram que há provas suficientes, estão desconfiados do fato da equipe estar com conexões com a Mifune Indústrias e a Hovenstein, duas empresas que estão sendo investigadas pelo governo, e ainda mais eles não têm apoio de nenhuma das organizações científicas para as quais eles próprios trabalham. Então a reunião é decepcionante. Após o fracasso da reunião, Alice traz Samantha para conhecer a equipe com uma grande notícia. Esse sinal estranho que encontraram perto das praias também foi captado na Antártica e no Oceano Ártico, e Samantha concorda com a teoria da equipe e se junta a eles. Enquanto isso, Sato e Sigurd têm uma conversa com o Sr. Mifune, que também aprova a teoria e decide financiar o projeto. Depois, Sigurd conta os detalhes da missão para o resto da equipe, explicando que é muito perigoso. Então, ele vai entender se alguém desistir agora por causa de suas famílias. Charlie não tem parentes, então é fácil para ela aceitar, mas Harim informa a ela que não se juntará ao projeto porque trabalhou o suficiente e agora quer passar tempo com sua família. Mas Charlie acha que foi traída pelo seu melhor amigo. O resto da equipe aceita ir, mas eles visitam suas famílias antes de partir. Cecily não conta aos seus filhos sobre o perigo da missão, mas em particular ela arranja toda a documentação com seu ex-marido, para caso algo aconteça a ela. Sigurd passa a noite ouvindo a mensagem de Tina, até finalmente, depois de muita dor, conseguir deletar
coletá-la. Logo, a equipe parte no navio de Jasper e, analisando todas as suas informações, eles calculam que Ir deve estar em algum lugar no Oceano Ártico. Eles contactam o Mifune para informá-lo de seus planos e ele garante que eles manterão registros em vídeos e escritos. Jasper ensina a eles sobre todas as câmeras de segurança que o navio tem, mas Alicia ainda sai entrevistando todos com seus próprios registros de vídeo. Os cientistas continuam realizando testes para manter suas informações atualizadas e Charlie trabalha na manutenção do submarino com um membro da tripulação chamado Luther. Após viajarem por um tempo, os equipamentos do navio começam a apresentar interferência e os cientistas conseguem captar um sinal. Samantha imediatamente começa a desenhar uma mensagem para enviar de volta usando o sinal do Ir com leves modificações. Ela adiciona um pico leve e o som do choro de um bebê para indicar que querem se comunicar. Se Ir retornar uma mensagem com o mesmo pico, eles confirmarão sua inteligência. Enquanto isso, Cecile e Sigur confirmam que a substância branca controla os animais, inserindo-se em seu sistema nervoso, como se fosse um exército que segue suas ordens. Mais tarde, Jasper para o navio e, enquanto transmite a mensagem de Samantha, Charlie e Luther levam o submarino para um teste de condução. Após alguns segundos, o radar detecta algo grande na água, mas a dupla não consegue ver nada. No navio, seus sensores também detectam essa massa misteriosa e captam outro sinal antes dos computadores começarem a piscar novamente, e eles notam que a massa está se aproximando. Nesse momento, Luther percebe que perderam seus ventiladores e estão ficando sem ar, então ele tem que mudar para um backup. Ele tenta informar o navio sobre isso, mas eles também perdem a comunicação. Preocupado, Luther quer abortar a missão, mas Charlie pede para ele desligar as luzes porque ela acha que há algo lá fora. Jasper e Sigur tentam dizer a eles para voltarem, mas suas mensagens não passam, fazendo com que Samantha e Leon percebam que, embora não tenham parado de transmitir, o sinal ainda está chegando. A situação no submarino está muito tensa e Luther decide que eles precisam voltar. À medida que o submarino faz o caminho de volta para o navio, Charlie nota a substância branca brilhante flutuando na água. Depois, Samantha relata que eles fizeram contato com Ir porque ele devolveu seu sinal com uma alteração no choro do bebê, significando que entendeu o que eles fizeram e respondeu da mesma forma. Mostrando os comportamentos da onda da mensagem que receberam, ela pode criar uma imagem que pode enviar como uma nova mensagem. Enquanto isso, Alicia está verificando o submarino quando de repente nota um brilho na piscina do hangar. As luzes do navio começam a piscar até que se apagam completamente. Ao voltar alguns segundos depois, para o susto da tripulação, eles veem na câmera de segurança que Alice está inconsciente e sangrando no chão do hangar. Cecile a leva imediatamente para a enfermaria e descobre fluido cerebral em seu nariz, o que significa que ela caiu e bateu a cabeça com muita força e será difícil mantê-la viva. Mais tarde, Samantha conta à equipe que durante a voltagem houve uma explosão de som que emanou dentro do navio. Enquanto Jasper ordena que toda a tripulação verifique novamente seus equipamentos para garantir que o sinal não seja mau funcionamento da máquina, Leon visita Alice e percebe que o seu corpo está coberto de manchas estranhas. Cecile diz que não são coágulos de sangue, então ela pede aos outros para segurar Alice enquanto ela faz uma punção lombar. Após realizar alguns testes no líquido espinhal, Cecile confirma que Alice está infectada com a mesma substância branca que Ir injetou nos animais e está tentando se fundir com suas células. Nesse momento, Charlie admite que viu um brilho na água e teoriza que a criatura seguiu eles até lá dentro. O hangar é imediatamente isolado e as amostras são coletadas para testes. Então, Sato liga para Mifune para contar sobre o acidente. Mifune os informa que os caranguejos estão aparecendo agora também na região da Ásia. Enquanto isso, Samantha termina de desenhar a mensagem e faz as ondas parecerem um gráfico de evolução, porque quer que Ir saiba que os humanos também vêm do oceano. A mensagem é enviada e agora a equipe se revezará esperando na frente do computador por uma resposta. Enquanto Charlie observa a piscina pela janela, ela de repente percebe que a luz começa a brilhar, criando todo tipo de formas marinhas de animais com a luz, e ao mesmo tempo o computador capta uma resposta de Ir que também cria uma imagem. Momentos depois, Mifune chega de helicóptero e a equipe mostra a ele a gravação das luzes na piscina, enquanto Sigur explica que é um organismo unicelular, que pode se fundir
em uma massa multicelular maior capaz de tomar formas. Em seguida, Samantha mostra a imagem da mensagem que representa os superoceanos ao redor do supercontinente que existiam há 250 milhões de anos atrás, quando os continentes da Terra estavam todos unidos. Isso significa que Ir tem uma memória coletiva que passa de geração em geração através do seu DNA. O Ir provavelmente enviou uma mensagem para dizer às pessoas que eles estão aqui desde o início e não deixarão os humanos destruir o meio ambiente. Mas Sigur acha que as respostas são um sinal de que Ir está disposto a conversar. Quando Cecile informa a equipe que Alice está estável, Charlie compartilha uma teoria. Ela acha que Ir não estava tentando matar Alice quando entrou nela, estava na verdade tentando descobrir sobre a tripulação. Foi a primeira vez que tentaram enviar uma mensagem de volta, então Ir provavelmente queria confirmar que os humanos eram inteligentes. Então Leon usa alguns sons de baleias para fazer uma mensagem nova e deixar Ir saber que os humanos também ajudarão os animais. Mas em uma sala privada, o Sr. Mifune traz más notícias para Jasper. Outro tsunami destruiu a maior parte da Nigéria durante as horas seguintes. Cecile continua a realizar testes e finalmente descobre um medicamento capaz de destruir a infecção que consome as células sanguíneas. Mifune quer testá-la no próprio Ir e Sigur imediatamente protesta, dizendo que matar o Ir causaria danos irreparáveis à vida no oceano e que eles deveriam estar negociando. Se o oceano morre, os humanos também morrerão. Surge um argumento, já que a equipe se sente dividida sobre o assunto. No final, eles concordam em testá-lo apenas na piscina, para que possam negociar mais tarde com um plano de segurança. Cecile e Luther se vestem e vão até a piscina para jogar o medicamento na água, o que causa um efeito instantâneo. As luzes piscam enquanto Ir se levanta em uma onda sólida e grita antes de morrer em uma pequena explosão, que quebra todas as janelas, faz o navio perder toda a energia e derruba a dupla. Cecile imediatamente acorda, arrastando Luther para dentro para tentar fazer massagem cardíaca, mas é tarde demais, ele já está morto. Toda a propulsão também se foi, então agora o navio está apenas à deriva e em poucos segundos ele bate em um grande iceberg. De repente o navio começa a se mover para trás e eles percebem que Ir está debaixo deles, movendo o navio como quiser. Samantha adivinha que o grito da piscina deve ter enviado uma mensagem para o oceano, o que o navio não ficará à tona por muito tempo. Então Jasper quer saber por que eles não estão matando todo o Ir. Sigur aponta que tiveram consequências terríveis apenas por matar uma pequena parte dele. Então matar tudo só pioraria as coisas. A única solução é tentar negociar. E Sigur faz um plano. Eles deveriam injetar em Luther a substância branca e Charlie pode usar o submarino para levar o corpo na área mais concentrada de Ir como uma mensagem de completa obediência. De repente o navio treme e eles descobrem que Ir os empurrou contra outro iceberg. Eles precisam começar a evacuar em breve. Então Sigur diz a Cecile para ir com Alice no helicóptero de Mifune. Enquanto todos se apressam para preparar todo o plano, Ir traz mais icebergs para cercar o navio e prendê-lo. Uma vez que o corpo de Luther está no submarino, Charlie mergulha por um tempo e ela não vê nada além da escuridão, mas eventualmente encontra a substância brilhante ao mesmo tempo em que o navio capta mais ondas. Agora está profundo o suficiente. Charlie toma uma decisão difícil. Como Luther está longe demais, então, para tornar a mensagem válida, Charlie usará seu próprio corpo para isso. As pessoas no navio choram por ela enquanto Charlie procede e injeta nela mesma a substância e deixa a água entrar no submarino. Logo, Ir aparece e tira Charlie do submarino para entrar lentamente em seu corpo. Isso libera seu poder dos icebergs e o navio fica livre para navegar novamente. Algum tempo depois, o corpo de Charlie aparece em uma praia. Ela está viva e quando abre os olhos, eles estão brilhando azul. Terminando assim a primeira temporada de O Enxame, série de ficção científica de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!